impossível contar a história do futebol brasileiro sem passar pelo Fluminense Futebol Clube. Aqui nasceu o futebol, aqui nasceu o primeiro estádio de futebol, aqui nasceu a paixão pelo futebol, aqui nasceu a seleção brasileira. Graças ao Fluminense, graças a esse campo daqui, a seleção brasileira teve a primeira partida da história dela no dia 21 de julho de 1914, data dos 12 anos de fundação do Fluminense. E o Fluminense, a seleção brasileira já nasceu ganhando, ganhou aqui de 2-0, com o primeiro gol sendo um tricolor que fez, que foi o Oswaldo Gomes. O primeiro goleiro da seleção foi o Marcos Carneiro de Mendonça. A partir de 1914, essa evolução do contato Fluminense-seleção brasileira só começou a crescer. Em 1919, o Brasil teve a oportunidade de sediar o seu primeiro grande campeonato, que foi o Campeonato Sul-Americano de Seleções, e graças ao Fluminense isso foi possível. O Fluminense chama para si a responsabilidade e constrói, com os próprios recursos, o Estádio das Laranjeiras. É a primeira praça de esporte, de futebol da América do Sul. Então aqui nasce a paixão do futebol, nasce o torcedor, nasce tudo aqui. Passa por toda a história da seleção brasileira nas Laranjeiras, um lugar onde o Brasil jamais perdeu. Essa história foi crescendo sempre década a década, com grandes personagens ligados ao Fluminense. Já na Copa de 1930, o Fluminense ofereceu ao Brasil o capitão da seleção brasileira e também o autor do primeiro gol do Brasil em Copas, que foi o Preguinho. Naquela Copa também tinha 5 atletas tricolores presentes. O goleiro Veloso foi o primeiro goleiro do Brasil a defender um pênalti numa Copa do Mundo. E passando a história das Copas de 1938, o Fluminense também teve 5 grandes representantes naquela Copa. O ataque, boa parte do ataque da seleção, Romeu, Tim e Hércules já era formado pelo Fluminense. O goleiro, Batatais do Fluminense, Machado, o zagueiro também tricolor. E essa Copa o Brasil fez uma boa campanha, foi 3º lugar, foi a melhor campanha até então do Brasil. Essa história de ligação do Fluminense com a seleção brasileira foi num crescente, tanto que em 1949 o presidente da FIFA visitou o Fluminense, o Jules Rimet foi até a sala do Fluminense, sala de troféus do clube, e falou que o Fluminense é a organização desportiva mais perfeita do mundo. Isso inclusive está retratado nesse livro. E um ano depois o Brasil sediou a Copa do Mundo de 50, foi o primeiro grande evento mundial o Brasil sediando. E mais uma vez o Fluminense teve muita ligação com a Copa naquela época. Tanto que antes da Copa o Fluminense enfrentou a seleção do Uruguai 2 vezes no Estádio Centenário de Montevidéu. Empatou as duas, uma de 3-3, outra por 1-1, que era justamente o resultado que o Brasil precisava para ser campeão. 2 anos depois, o Fluminense vingou a derrota da seleção brasileira na Copa de 50, jogando contra o Peñarol no Maracanã pelo Mundial Interclubes, e venceu o Peñarol de Didi e Tiafino por 3-0, que foi o fundamental para embalar o time rumo à conquista da Copa Rio de 52, na época o Campeonato Mundial Interclubes. Aí nós passamos pelos anos 50, que surge o Maracanã, e quem faz o primeiro gol do Maracanã? Um atleta do Fluminense, o jogador Didi. Teve vários grandes jogadores que foram revelados aqui, que fizeram excelentes serviços para a seleção brasileira, como o Didi, Carlos Alberto Torres, Altair, Jair Marinho, todos campeões mundiais. Toda uma história de tricolores que serviram à pátria. E depois a gente passa na década de 80, enaltecendo o Tele Santana, que como técnico é reconhecido como um dos maiores da história do Brasil. Carlos Alberto Parreira, que nasceu aqui nas Laranjeiras em 1966, começou a trabalhar e depois ganha o título do Brasil em 94. Falamos da conquista do Brasileiro de 70, quando o Fluminense conquistou o campeonato mais difícil. Por quê? Se a seleção de 70
era a maior do planeta, naquela época todos os titulares jogavam aqui o Campeonato Brasileiro e o Fluminense é que venceu. Imagina só, Santos tinha Pelé, no Botafogo tinha o Jairzinho, o Tostão no Cruzeiro e quem ganhou esse título foi o Fluminense. E me lembro também, depois disso, na Copa de 94, né, quando o Brasil ganhou da Holanda, um jogo difícil, né? Estava 2-2, até que o Branco fez aquele gol de falta, um golaço, um gol com efeito, e levou o Brasil à semifinal da Copa do Mundo. Num jogo que talvez tenha sido mais difícil do Brasil contra a Holanda. Capricha Branco. Perna esquerda. Partiu, bateu. Gol! 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 Se não fosse o Fluminense, não existiria Rio de Janeiro. Foi o Fluminense que inventou a esquina, foi o Fluminense que inventou a camaradagem carioca, porque foi o Fluminense que trouxe para cá a maior paixão do brasileiro, o futebol. Nós somos a história.